Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre busca em textos utilizando Python. Inicialmente, nós temos essa pergunta: o que é um sistema de busca? O exemplo mais clássico, você tem o sistema do Google, que você digita um determinado tópico e ele vai retornar os resultados mais relevantes. São utilizadas várias técnicas para pesquisar informações em textos. Então, como que o Google sabe que ele deve retornar por primeiro, qual deve retornar por segundo, qual deve ser a terceira? Então, existem uma série de métricas e uma série de critérios que são utilizados para o retorno dessas páginas. O grande diferencial do Google, quando ele começou com essa ideia do buscador sobre os demais buscadores que já existiam, foi a esse algoritmo chamado PageRank, que nós vamos trabalhar nesse curso também, e que ele utiliza uma métrica que vai dizer qual página ela é mais importante, baseada nos links que estão relacionados a essas páginas. E um sistema de busca em textos, ele vai iniciar você tendo um grande conjunto de textos. Aqui, como você pode notar nessa imagem, nós temos nomes de linguagens de programação. E o que você quer fazer é buscar. Então, você coloca uma lupa aqui, você digita uma palavra-chave, por exemplo, e ele vai ter que retornar quais são os principais documentos relacionados a essa palavra-chave que você indicou. E para que isso seja possível, é necessário você ter uma base de dados que você vai precisar fazer o armazenamento desses documentos ou das palavras que existem em um determinado documento. É que essas palavras elas vão estar armazenadas no teu índice. Quando você quer fazer uma busca, você faz uma consulta nesse índice e retorna o resultado numa interface, por exemplo. Com relação ao que tem dentro de um sistema de busca, então esse curso ele está bastante relacionado a como que funciona o processo interno de um sistema de busca. Nós vamos construir tudo passo a passo do zero, e você vai entender cada uma dessas etapas. Então aqui nós temos essa primeira etapa, aqui nós temos o nosso conjunto de textos, e o primeiro passo, nós precisamos coletar os documentos. Então, caso você não tenha uma base de dados com os textos ou com os índices já prontos, você vai precisar invariavelmente criar uma base de dados. Vamos supor que você quer fazer a indexação dos documentos de uma empresa, supondo-se que são vários arquivos PDF, arquivos do Word, arquivos de texto, que você precisa fazer busca nesses arquivos. Então, o primeiro passo, você vai precisar fazer a coleta desses documentos. E como nesse curso nós vamos trabalhar com páginas web, nós vamos utilizar esse conceito do crawler, que a ideia do crawler é ele fazer pesquisas em páginas web. Então, ele vai iniciar com um conjunto pequeno de textos, ou esses textos podem ser páginas web. Então, você vai começar com, por exemplo, 2, 3 ou até mesmo uma página web, e em seguida você vai percorrer os links contidos neles para você obter outros documentos. Então, vamos supor que você vai começar a trabalhar com a página número 1, você vai percorrer cada link que existe nessa página, aí você vai pegar essa nova página, por exemplo, essa primeira página gerou um outro conjunto de links, essa segunda página gerou mais um conjunto de links. Essa próxima página gerou mais um conjunto de links. Então, esse que é o processo chamado de crawler, e ele é assim chamado porque ele imita, de certa forma, a maneira que uma aranha se desloca numa teia. Ela pode ir para um lado, depois ela vai para outro lado, depois ela pode ir para outro lado, porque aqui nós temos várias ramificações aqui nessa teia da aranha. Então, ela tem vários caminhos possíveis que ela pode seguir. Então, por isso que esse processo ele é chamado de crawler. E aqui nós temos uma figura que mostra um pouco melhor como que funciona esse processo. Aqui nós temos a nossa aranhinha aqui do Google. Então, vamos supor que ele vai começar por essa página. Aqui ele está colocado como XML, mas aqui pode ser HTML, pode ser outros documentos de texto também. Essa página vincula a essa aqui e vincula a essa página. Então, o processo de crawler, ele começa com essa página e vai para essas páginas aqui. Dessa página, ele vai para essa, dessa ele vai para essa, dessa ele vai para essa, dessa ele vai para essa.
E aqui, da mesma forma, ele pode começar com mais uma página. Nesse caso, ele está começando com 4 páginas. Da segunda página, ele encontrou mais uma, que encontrou mais uma. Da terceira página, ele encontrou todas essas desse lado. E para essa terceira página, ele conseguiu encontrar mais essas páginas. E por fim, para a quarta página, ele conseguiu encontrar mais essas outras. Então, o que ele vai fazer é analisando todas essas páginas e fazendo toda a análise nos textos. Então, ele vai fazer todo o processo de indexação. Basicamente, ele vai pegar esses textos que ele encontrar nesses documentos e vai gravar numa base de dados para efetivamente montar o índice. Então, essa é a primeira etapa de um sistema de busca. E uma vez que os documentos já foram coletados, nós vamos seguir agora para a etapa 2. Então, você precisa indexar esses textos que foram coletados. E essa palavra de indexação nada mais é do que você armazenar esses textos em uma base de dados. Então, o que você vai construir é uma tabela de documentos. Então, você vai precisar ter uma tabela SQL, por exemplo, que vai armazenar todas as suas URLs ou todos os documentos que você vai fazer a indexação e as localizações para todas as palavras diferentes. Basicamente, o que você vai precisar fazer é analisar um documento, verificar quais palavras únicas existem nesse documento, cadastrar essas palavras na base de dados. Depois que você cadastra essas palavras na base de dados, você precisa fazer a vinculação, que é essa parte aqui do meio, que você vai ter que dizer: documento número 1 possui a palavra A, documento número 2 possui a palavra B. Documento número 2 também possui a palavra Python, e assim por diante. O índice, uma lista de todas as palavras diferentes, conforme eu comentei anteriormente, juntamente com os documentos nos quais ela aparece e suas posições nesses documentos. Até essa parte aqui dessa definição é praticamente a mesma coisa do que eu comentei aqui em cima, só que você também vai armazenar as posições. Por exemplo, se você tiver um documento sobre uma linguagem de programação, você vai ter que dizer em qual parte do documento cada uma das palavras se encontra. Vamos supor que você tenha a palavra Python, e essa palavra é a palavra número 50 do documento. Então, você vai precisar armazenar que essa palavra específica está na posição 50 do documento. Basicamente, todo o processo que nós vimos aqui, tanto da etapa 1 até a etapa 2, você vai precisar baixar as páginas, você vai passar essas páginas pelo indexador, que o indexador é que ele vai efetivamente gravar na base de dados, e depois você vai analisá-las para encontrar todos os links para outras páginas. Então, esse aqui é um processo repetitivo, que inclusive nós vamos fazer a implementação passo a passo. Essa etapa número 2, nós temos um conjunto de textos, e esse conjunto de textos será armazenado em uma base de dados. Vamos agora para a última etapa, que é a etapa 3. E na etapa 3, nós vamos precisar fazer as buscas, que é retornar uma lista de documentos classificados por relevância, que é isso que os mecanismos de busca hoje em dia eles fazem. Quando você digita uma palavra-chave, ele vai retornar os documentos por ordem de relevância. Aqueles documentos que são mais importantes, eles vão ser retornados por primeiro. E para isso, você vai trabalhar aqui com a relevância do documento, conforme eu comentei, e a inter-relação entre as palavras do documento. Então, essa parte aqui, a relação entre as palavras que estão no documento, é uma das técnicas. Na verdade, dentro dessa questão de inter-relação entre palavras, existem várias técnicas que nós vamos implementar nesse curso. Retornar os documentos que contêm as palavras é simples. Então, basicamente, uma consulta simples SQL, você consegue retornar quais documentos têm determinada palavra. Vamos supor que você pesquisa por Python. É muito simples você fazer uma consulta para ele retornar todos os documentos, as URLs que possuem a palavra Python. Porém, a inteligência de um sistema de busca está em como os resultados são ordenados. Então, o que nós vamos focar nesse curso é a análise e a implementação de algumas técnicas para que você saiba como fazer a ordenação. E aqui nós temos a figura que você tem uma base de dados
e tendo essa base de dados, você está apto a fazer as pesquisas. Aqui nós temos uma imagem de como que funciona aqui a arquitetura do mecanismo de busca. Nós começamos aqui com a web, com várias páginas. Nós vamos passar essas páginas para um crawler. Nós vamos armazenar essas páginas. Eu vou submeter a um indexador. Perceba que nessa etapa do indexador, ele tem aqui o trash traduzindo significa lixo, então é necessário você fazer todo um pré-processamento nos textos, porque como nós estamos trabalhando com páginas web, nós teremos o retorno de arquivos HTML, e os arquivos HTML eles não são somente texto, existem tags de script, tags de estilo, que você precisa fazer toda a remoção desse lixo que existe nas páginas para você ter uma maneira de recuperar somente o conteúdo. Essa parte aqui dessa flechinha é você efetivamente gravar numa base de dados, como você está criando os índices. E depois que você tem toda essa estrutura, então aqui é uma outra parte, então essa primeira parte que está aqui em cima é você capturar as páginas e armazenar, e depois que elas estão armazenadas, você vai conseguir fazer as pesquisas. Então perceba que aqui nós temos os algoritmos, e aqui nós temos a interface, que o usuário ele vai fazer aqui uma query, uma consulta, os algoritmos vão retornar os resultados, e ele vai passar os resultados para o cliente, que nada mais é do que a ordenação das páginas. E perceba que nessa parte aqui, que nós temos os algoritmos que efetivamente vão retornar os resultados. Então, nós temos algumas formas para você trazer os resultados. Consulta com uma palavra só. Você pode fazer consulta com múltiplas palavras. Aquela ideia é que você passa Python programação. Então, você vai retornar todos os documentos que têm essas duas palavras. Essas duas consultas específicas, elas não têm muita inteligência, porque é somente um select que você vai fazer na base de dados. Logo após, nós vamos trabalhar com a classificação baseada em conteúdo, que nós podemos utilizar essas três métricas que são as principais, que é a frequência de palavras, ou seja, quantas vezes aparece uma palavra no documento. Nós temos a métrica de posição das palavras, que é a ideia da premissa que quanto mais próximo as tuas palavras que você quer pesquisar estão no início do documento, mais relevante o documento é. E também nós vamos trabalhar com a distância entre as palavras. Então, se você faz a pesquisa por duas palavras, vamos supor que a primeira palavra é Python, e você também pesquisa a palavra programação. Então, o que essa métrica vai fazer é calcular a distância dentro do documento entre a palavra Python e a palavra programação. E essa distância nada mais é do que o número de palavras que existem entre essa e entre essa. Vamos supor que aqui eu tenho uma palavra, mais uma palavra, mais uma palavra. Então, a distância entre elas é 3 palavras. E quanto menor essa distância, melhor é essa página. Ela vai ficar ranqueada por primeiro, porque ele parte do pressuposto de que quando você quer pesquisar duas palavras juntas, você quer efetivamente encontrar uma relação entre essas palavras. Nós veremos também a classificação pelo texto do link. É uma métrica bastante simples, mas é bem interessante, que no próprio link, se você já encontra a palavra-chave que você está buscando, então ele pode ter um ponto de relevância maior. E por fim, nós vamos trabalhar também com os links externos, que aí sim nós vamos trabalhar com o algoritmo PageRank, que é aquele algoritmo do Google, que inclusive muitos motores de buscas atuais, eles utilizam variações desse algoritmo PageRank. Com relação aos pré-requisitos desse curso, você precisa saber lógica de programação, principalmente as estruturas condicionais de repetição. Nós vamos usar muito if e principalmente muito for. Comandos básicos em Python é desejável, embora seja possível acompanhar o curso sem saber a linguagem com profundidade, porque a cada comando que nós utilizarmos eu vou fazer a explicação. Nós vamos utilizar algumas estruturas de dados do Python, como dicionários, conjuntos, e a cada vez que nós utilizarmos essas estruturas, você vai aprender já passo a passo como que faz para utilizar elas na hora. É necessário conhecer comandos SQL básicos, principalmente select e o insert. Nós vamos utilizar muito esses comandos, que nós vamos utilizar também
o MySQL, que é o nosso sistema gerenciador de banco de dados, que nós vamos gravar todos os dados que nós extrairmos utilizando o nosso crawler. Você precisa entender sobre o modelo de entidade e relacionamento para a construção de bases de dados, principalmente conceito de chave primária e conceito de chave estrangeira. Apesar de que quando nós começarmos a trabalhar com essa parte da criação das tabelas, eu vou mostrar passo a passo como que funciona essa questão do armazenamento da chave primária e da chave estrangeira. É recomendável que você saiba as principais tags HTML, como por exemplo, eu abro uma tag HTML, fecho a tag com a barrinha. Então é importante você conhecer algumas dessas tags, porque como nós estamos trabalhando com páginas HTML, com páginas web, vai ficar bastante fácil para você entender os conceitos caso você já tenha algum conhecimento, pode ser um conhecimento bem básico sobre essa parte das tags HTML. Não são necessários conhecimentos prévios sobre inteligência artificial, então se esse aqui é teu primeiro curso de inteligência artificial, você vai conseguir acompanhar sem problema nenhum. O que nós não veremos, bibliotecas para indexação, aqui eu estou listando 3 bibliotecas, essas duas aqui são bem específicas do Python. Essa terceira, o PyLucene, ele vem lá do Apache Lucene, que é utilizado muito em Java. E nós não vamos focar nesse curso em bibliotecas, nós vamos fazer toda a programação manual, que o objetivo do curso é que você tenha uma visão bem prática de como que funciona e o que tem dentro de um sistema de busca. E nós também não vamos fazer nenhuma interface web para pesquisa, todas as pesquisas que nós vamos trabalhar será feita diretamente via prompt. Porém, caso você já tenha algum conhecimento sobre a parte web, em Python é muito fácil para você migrar esse código para uma aplicação web mesmo. E, inclusive, é bastante fácil caso você queira implementar o seu próprio indexador, o seu próprio sistema de busca na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Então fica bastante fácil você utilizar todo esse código que nós vimos aqui. Você pode usar ele à vontade, pode adaptar ele, fazer melhorias. E agora eu vou mostrar rapidamente uma parte no MySQL e uma parte lá no Python, só para você ver qual que vão ser os resultados que nós vamos ter nesse curso. Eu estou aqui com o MySQL Workbench aberto. Nós temos essa base de dados chamada índice. Aqui nós temos um conjunto de tabelas. Uma das tabelas chama-se URLs, que nós vamos armazenar todas as páginas. Então, eu vou clicar aqui em executar, select asterisco from URLs. Perceba que ele retornou 392 linhas. Quer dizer que nós estamos fazendo a indexação e as pesquisas em 392 páginas. Nós vamos passar uma página da Wikipédia que trata sobre linguagens de programação e nós vamos executar aquele processo do crawler, que baseado naquela página inicial, ele vai para várias outras páginas e vai fazendo o percorrimento. Nós também vamos fazer a indexação de várias palavras, então aqui eu até vou fazer um select count asterisco from palavras, conforme eu comentei antes. Nós vamos precisar armazenar todas as palavras que existem nos documentos. Então, nós temos 59.775 palavras que estão armazenadas nessa nossa base de dados. Aqui nós temos esse método chamado pesquisa, que a ideia é chamar ele pesquisa, e aqui eu coloco as palavras-chave, Python e programação. Eu vou selecionar, dar um Ctrl Enter aqui para executar. Então perceba que aqui ele trouxe as 10 páginas principais, e aqui nós estamos utilizando a métrica de frequência. É a quantidade de vezes que uma palavra aparece na página, e aqui ele está fazendo a ordenação. Por exemplo, essa primeira página aqui, perceba que é uma página somente sobre Python, ele tem 5.868 vezes que aparece a palavra. Aí a segunda palavra é esse outro link aqui também da Wikipédia, e aparece 1.014 vezes. Então aqui ele está fazendo a ordenação. Então essa aqui é a ideia do nosso curso. Claro que nós não vamos trabalhar somente com a frequência, nós vamos trabalhar com todas aquelas métricas que eu mostrei anteriormente e faremos um comparativo para ver quais páginas estão sendo trazidas utilizando métricas diferentes. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Espero que você goste do material, que você aproveite
esse conteúdo e que tenha várias ideias de como que você pode fazer melhorias nesse código para que você efetivamente consiga utilizar em ambientes comerciais. Obrigado e até o restante do curso.